Então, como que a gente pode determinar a idade gestacional? Através da data da última menstruação ou da idade gestacional realizada, calculada pela primeira ultrassonografia realizada, ou ainda pela altura uterina, como vocês já viram. Então, como que a gente calcula a idade gestacional? Pela data da última menstruação, usando o primeiro dia do último ciclo. Idade gestacional pela primeira ultrassonografia. A gente tem que usar o ultrassom realizado no primeiro trimestre, mas se o ultrassom for muito recente, não vale. Então, vocês viram que a gente consegue medir o comprimento cabeça-nádega a partir de 6 semanas, 5 semanas e meia, 6 semanas de gestação. Então, se a gente tiver uma ultrassonografia de 5 semanas, de 4 semanas, essa ultrassonografia não é tão fidedigna para a gente calcular a idade gestacional. Então, as melhores ultrassonografias para cálculo da idade gestacional são as ultrassonografias entre 6 semanas e 14 semanas de gestação. Então, o primeiro trimestre, mas não pode ser 4, 5 semanas de gestação, porque daí a gente vai calcular a idade gestacional pelo diâmetro médio do saco gestacional, que não é tão bom como quando a gente calcula aí pelo comprimento cabeça-nádega. Então, a melhor medida para calcular a idade gestacional pelo ultrassom é o comprimento cabeça-nádega, que a gente consegue medir a partir de 6 semanas e a gente consegue medir até 14 semanas. Depois de 14 semanas, a gente não consegue mais medir o comprimento cabeça-nádega. Aí a gente vai calcular a idade gestacional pela biometria fetal, avaliando DBP, né, diâmetro biparietal, circunferência abdominal, circunferência cefálica e fêmur, que daí também a gente vai ver que tem um erro maior, tá? E pela altura uterina, a gente tem que ficar atento aos fatores que interferem à medida da altura uterina, como a gente falou, os fatores que aumentam a altura uterina, como uma macrosomia fetal, um polidrame, e os fatores que diminuem a altura uterina, como uma restrição de crescimento fetal, um oligoâmio. Então, a medida da idade, o cálculo da idade gestacional pela altura uterina é um cálculo de exceção, tá? Então, aí vocês vão ver que sempre que a gente atende uma gestante, a gente vai calcular a idade gestacional pela data da última menstruação e vai calcular a idade gestacional pela ultrassonografia precoce. Por quê? Para a gente ver se tem erro de data. E o que é o erro de data? É a diferença entre a data da última menstruação e a ultrassonografia mais precoce que essa paciente tiver, tá? Então, no primeiro trimestre, o erro de cálculo da idade gestacional pela ultrassonografia é de 7 dias. Então, se a gente tem um ultrassom que tem uma diferença, então a diferença entre a idade gestacional do ultrassom e a idade gestacional da data da última menstruação for maior do que 7 dias, a gente vai considerar que tem erro de data e a gente vai considerar a ultrassonografia. Por quê? Porque a ultrassonografia do primeiro trimestre, ela tem um erro de até 7 dias. Então, se esse erro, essa diferença entre a idade gestacional da data da última menstruação e a idade gestacional do ultrassom precoce for maior do que 7 dias, a gente vai considerar o ultrassom precoce, porque ele vai ser mais fidedigno, tá? Agora, se a gente tiver com uma ultrassonografia do segundo trimestre, o erro é de 2 semanas. Então, para a gente considerar um erro de data, a diferença entre a data da última menstruação, a idade gestacional pela data da última menstruação, da idade gestacional pela ultrassonografia do segundo trimestre, é de 2 semanas, tá? Então, se a gente tiver uma data da última menstruação, X, e uma idade gestacional pela data da última menstruação, que é X, e a gente tem uma idade gestacional pela data da ultrassonografia do segundo trimestre, que for maior do que 2 semanas, a gente vai considerar ultrassom. Agora, se for menor do que 2 semanas, a gente vai considerar a data da última menstruação. E no terceiro trimestre, o erro ainda é maior, é um erro de 3 semanas. Então, o ultrassom, a idade gestacional calculada pelo ultrassom do terceiro trimestre, tem um erro de 3 semanas. Então, para a gente considerar esse ultrassom, a gente tem que ter uma diferença entre a idade gestacional da DUM e a idade gestacional do ultrassom de mais do que 3 semanas, tá?